E agradeço também pela presença dos irmãos aqui. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem dado graça, aleluia. Graças a Deus. Nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Números, que é um dos livros pentateucos, que foi escrito por Moisés. E este livro acaba-se por dar aqui a autoria do livro de Números a Moisés, e sabe-se que ele foi escrito aproximadamente no ano 1504 a.C. E o livro em si fala sobre a peregrinação do povo de Israel. Fala sobre o tempo em que o povo de Israel andou sobre a terra e de todo o cuidado que Deus teve com o povo. E esta história fala sobre um povo que tem um Deus e que tem visto e ouvido na primeira pessoa sobre as maravilhas que Deus tem feito. Esse capítulo, ou este livro, fala sobre temas, fala sobre um povo que tem visto o operar de Deus nas suas vidas. Tem tido Deus como um suporte e tem tido Deus como a pessoa que tem os acompanhado durante uma trajetória, porque eles estavam a passar por um processo que os levaria até uma terra que lhes foi prometida outrora, e que para que eles pudessem chegar até essa terra, eles tinham de passar por um processo, tal como existem vários processos na nossa vida. Para o povo de Israel também existia um processo. Existia um processo para se chegar àquilo que era o alcance da promessa que Deus havia lhes feito. Mas durante essa caminhada, durante esse processo, o povo várias vezes desfaleceu. O povo várias vezes caiu, sentiu-se fraco e várias vezes murmurou contra o Senhor. O povo várias vezes se questionava: por que razão nos trouxeste até esse lugar? Por que razão nos fizeste sair da terra em que estávamos? No lugar em que nós estávamos tinha comida, tinha bebida. No lugar em que nós estávamos, nós tínhamos do bom e do melhor. Mas por que razão nos tiraram dessa terra e nos fizeram peregrinar? Nos fizeram vir até aqui, aonde nós não temos nada, temos que mendigar por tudo. E isso, aos olhos do Senhor, caiu mal. Porque o Senhor chegou a perguntar para Moisés por que razão o povo estava a fazer aquilo. Por que razão o povo estava a questionar sobre aquilo que o Senhor estava a fazer na vida deles. E Deus ainda foi mais profundo a questionar a Moisés: por que razão esse povo me rejeita? Por que razão esse povo não dá ouvidos àquilo que é a minha palavra? Porque eles várias vezes viram meu agir, mas ainda assim decidiram questionar aquilo que era a minha vontade. E o Senhor disse que mandaria sobre eles uma doença e que poderia levantar uma nação ou um povo mais forte do que eles. Porque quando nós temos aprendido isso, quando nós estamos num deserto, nós sabemos, nós temos dito que nós nunca vamos estar num lugar, ou nunca vamos passar por tribulações ou ações das quais nós não vamos conseguir suportar. Amém? E era sabido que se eles estavam a passar por aquilo, era porque eles estavam preparados para passar. Era porque o Senhor sabia que eles poderiam vencer e superar os desafios da promessa. Aleluia!
Então, apesar de todas as murmurações que eles tinham, ainda assim eles tinham, eu digo que ousadia de pedir para que Moisés orasse por ele, intercedesse por eles diante de Deus. E sempre que acontecia algo, Moisés dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor. Nós não temos pão, nós não temos água. E Moisés dirigia-se para Deus e orava, apresentando para Deus aquilo que o povo tinha como inquietação. E eu abro aqui um parênteses para dizer que Moisés era um tipo de líder que depois de ouvir as reclamações do povo, antes de tomar uma atitude, ele entregava tudo nas mãos de Deus. Ele orava ao Senhor e clamando então por aquela situação para que Deus pudesse intervir. E era sempre assim. Sempre que existia um pecado por parte do povo, Moisés dobrava os seus joelhos e clamava ao Senhor. Moisés entrava na presença do Senhor e clamava ao Pai, entregando então aquilo que os seus filhos estavam a clamar. E por causa das inúmeras desobediências do povo, o Senhor chegou a dizer a eles que eles não entrariam na terra prometida. Aleluia. E mais adiante, nós vimos que o povo continuava a peregrinar rumo à terra prometida. E chegaram num lugar em que não havia água. E o povo continuou a murmurar, continuou a resmungar, continuou a reclamar. Por que razão, Moisés, nos tiraste do lugar em que estávamos e nos colocaste e nos trouxeste aqui? Será que você nos colocou aqui para morrermos? Para morrermos a nós e os nossos animais? Mais uma vez Moisés entrou na presença do Senhor e orou ao Senhor por aquilo que o povo estava a passar. E quando Moisés entra na presença do Senhor, o Senhor dá uma orientação a ele. O Senhor diz para Moisés: pega na vara e estenda sobre a rocha e libere palavras sobre ela. E Moisés, tendo recebido essa orientação da parte de Deus, ele faz exatamente o contrário daquilo que o Senhor lhe disse. Moisés, de tão enfurecido que estava, ele mudou aquilo que foi a orientação de Deus. Algumas vezes nós vimos que isso tem acontecido, porque existem momentos que, por mais que aqueles que nos estão a liderar, por mais que aqueles que nos estão a acompanhar no caminho ou que estão a nos levar para aquilo que é a promessa do Senhor, também se sentem enfraquecidos, também se sentem esgotados, porque como seres humanos nós temos falhas e temos erros. E Moisés, apesar de ser um líder espiritual do povo, ele também sentiu-se enfraquecido e enfurecido pelo fato de o povo estar sempre a reclamar. Como é que nós estamos num caminho juntos, mas são sempre os liderados, são sempre os filhos que têm acompanhado, que têm sempre murmurações para fazer, que têm sempre palavras contrárias para lançar. Por vezes, no caminho em que nós estamos, aqueles que nos estão a liderar vão precisar de ouvir uma palavra de conforto, vão precisar ouvir: nós estamos a passar por esse deserto, mas nós acreditamos que Deus está conosco. Nós estamos a passar por esse vale, mas nós acreditamos que Deus está ao nosso lado. E se Deus está ao nosso lado, eu acredito que nós venceremos, porque aquele que está com o Senhor nunca está sozinho. Aquele que está com Deus sempre está protegido. E se está protegido, é porque essa pessoa está
com aquele que é o Todo-Poderoso. Algumas vezes, quem está a levar o povo para o alcance do seu objetivo vai enfraquecer, vai tomar decisões que não sejam as mais corretas, mas ainda assim nós precisamos acompanhá-los. Aleluia. E aconteceu com o povo. Eles não queriam saber nem de Moisés nem de Arão. Eles estavam apenas a reclamar daquilo que eles estavam a sentir, daquilo que eles estavam a ver, daquilo estavam a caminhar para eles estavam num presente, a caminhar para um futuro que Deus prometeu, mas eles estavam sempre a pensar nas coisas do passado. Eles estavam sempre a pensar nas coisas que não tinham nada a ver com aquilo que era a promessa que Deus fez. E várias vezes tem acontecido conosco. O Senhor tem liberado uma palavra para as nossas vidas, mas nós temos colocado a incredulidade em primeiro lugar. Nós temos colocado os obstáculos em primeiro lugar, fazendo com que a palavra que Deus nos deu fique em stand-by, fica para depois, porque se eu não estou a ver no momento, então é porque o Senhor não vai me dar. Mas hoje eu vim aqui para dizer que a palavra do Senhor, aquilo que Ele liberou e prometeu para a sua vida, ela vai chegar, mas não vai chegar no tempo que você definiu, ela vai chegar no tempo que o Senhor estabeleceu. Nós não podemos estar a produzir milagres e nem podemos estar a produzir promessas antes do tempo. Não podemos querer dar uma de povo de Israel e nem querer dar uma de Sara, porque quem tenta lançar ou quem tenta receber ou antecipar uma promessa que foi lançada é porque essa pessoa não está no tempo daquele que liberou a promessa. Então o que eu gostaria de dizer para os irmãos hoje é: aquieta o coração, porque o Senhor ainda está a conduzir o caminho para a terra prometida. Eu não sei o que você tem pensado, ou o que tem te feito desfalecer, quais são as coisas do passado que têm te prendido, te aprisionado, mas do mesmo jeito que o povo de Israel andou a murmurar por aquilo que o Senhor ainda não estava a fazer na vida deles, lembrando das coisas e dos tempos em que nem o Senhor estava na sua vida, existe uma palavra: aquieta o teu coração, porque o Senhor ainda pode agir e fazer com que aconteça nesse ano. O Senhor ainda pode realizar desejos. Só que o desejo não é voltado para aquilo que é o teu, é voltado para aquilo que é o do Senhor. E desejo do Senhor não acontece no teu tempo. O desejo do Senhor acontece no tempo dele. Aleluia. Moisés desobedeceu a orientação que Deus lhe deu. Ele desobedeceu a orientação que Deus lhe deu. Por quê? Porque ele também já estava cansado. Ele já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa. Mas quando é que Deus vai fazer? Eu já estou a orar há muito tempo. Quando é que Deus vai responder? Eu já estou a pedir, Senhor, já tinha que acontecer, já tinha que acontecer. Mas quando é que eu vou sentir a mão de Deus a pairar sobre aquilo que foi o pedido que eu fiz? E Moisés, ao ouvir tudo aquilo, se nós estamos no mesmo barco, apesar de estar a vos liderar, mas ainda assim também tenho anseio de chegar até lá, porque fui eu levantado por Deus para vos levar até aquela terra. Os mesmos anseios que vocês têm, eu tenho. A mesma fome que vocês têm, eu tenho. A mesma sede que vocês têm, eu tenho. Mas nem por isso eu vou murmurar aquele que fez a promessa. Mas como humanos nós fazemos isso.
Como humanos nós ficamos cansados, como humanos nós ficamos saturados, como humanos nós ficamos desgastados, mas ainda assim, Moisés decidiu desobedecer ao Senhor. Ele de tanta, não vou usar a expressão raiva, mas ele de tanto ver o povo a reclamar, Moisés disse: está aí, seus rebeldes, vamos ver se não é agora que vai sair a água dessa rocha. Deus não pediu que ele ferisse a rocha, Deus pediu que ele liberasse uma palavra sobre a rocha, e que ao liberar uma palavra, dali sairia água para que então o povo pudesse saciar a sua sede. O Senhor queria que mais uma vez o povo conseguisse perceber que é Ele quem tem tomado conta da vida deles, que é Deus quem tem acompanhado a jornada deles pelo deserto. E se é Deus que tem acompanhado a jornada deles pelo deserto, é Deus que tinha as chaves para dar tudo aquilo que eles estavam a necessitar. Quer dizer, você está aqui, você está com sede e precisa de água, mas não é aquilo que Moisés, aparentemente por estar cansado de vos ouvir, vai fazer com que a água saia. É a orientação de Deus que vai fazer com que as rochas liberem água. Quer dizer que o Senhor queria que Moisés apresentasse, liberasse aquelas palavras, e mais uma vez o povo reconhecesse que é verdadeiramente Deus quem os estava a os livrar. O Senhor disse para Moisés: só por causa desse teu comportamento você não verá a terra prometida. Existem situações, decisões que nós tomamos que são irreversíveis. Nós tomamos essa decisão e nós já não vamos conseguir sair. Nós tomamos a decisão e já não vamos conseguir largar. Por isso é que nem todo mundo que decide deixar de seguir a Cristo consegue regressar. Porque existem decisões que, se você não parar para pensar, você vai estar a cometer o maior erro da tua vida. Você vai estar a tomar a pior decisão da sua vida. Acredito que se Moisés tivesse a oportunidade, ele não tomava aquela decisão e não agiria da forma que ele agiu. Por quê? Porque existem decisões que nós tomamos que parecem ser as mais acertadas, mas nós precisamos estar lúcidos para perceber que tipo de decisão nós estamos a tomar. E existem muitas pessoas assim, tal como Moisés. O Senhor ordenou A e ele está a fazer B. O Senhor diz: jejue durante esse tempo, mas você decidiu criar uma regra na tua cabeça que eu vou fazer isso durante X tempo. Você não está a agir de acordo com aquilo que o Senhor falou. Aleluia. E existiam várias formas. Deus poderia agir de várias formas com o povo, mas Deus escolheu aquilo que foi a melhor forma para que o povo pudesse ter aquilo que era a promessa que ele tinha. Aleluia. E então, depois de ter acontecido, nós entramos para o capítulo de número 21. E mais uma vez o povo voltou a murmurar ao Senhor. E murmurando ao Senhor, mais uma vez Moisés havia intercedido pelo povo. E de tanta murmuração, Deus decidiu manifestar o seu descontentamento de uma forma. E Deus mandou com que serpentes ardentes invadissem o lugar em que o povo estava. Aleluia. Diga comigo: serpentes ardentes. Serpentes ardentes. O Senhor mandou essas serpentes para que mordesse o povo
para que eles tivessem consciência daquilo que eles estavam a fazer. E por causa das inúmeras murmurações que o povo teve de Deus, o Senhor enviou essas serpentes e muitas dessas pessoas morreram. Diga comigo, morreram. Muitas dessas pessoas morreram. E o povo, ao ver, eu não sei se eles também não estavam a perceber que o facto que aquelas serpentes apareceram exatamente pelo comportamento que eles estavam a ter. Após morrer muitas pessoas, eles voltaram novamente para Moisés e disseram para Moisés: nós pecamos contra ti e contra Deus. Pedimos-te, por favor, que ore ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés mais uma vez voltou-se para orar e interceder pelo povo. Aleluia, aleluia. E Moisés, a orar, ele recebe a orientação de Deus, dizendo para fazer uma serpente de metal e colocá-la sobre uma haste, e que todos aqueles que olhassem para aquela serpente poderiam estar curados. Repita comigo: curados. Curados. Essas pessoas, elas estavam a passar por um momento que aparentemente quem está fisicamente apenas conectado naquele lugar não conseguia perceber. Porque existem momentos que você está num lugar apenas por estar e você não consegue compreender as coisas que estão a se passar. Mas existem momentos que você está num lugar e você consegue perceber o que está a acontecer de facto naquele lugar. E eles, depois de terem errado tanto, pedindo a Moisés para falar com o Senhor respondendo às suas orações. E por último, quando o Senhor ficou mesmo, posso usar a expressão passado com aquilo que o povo estava a fazer, o Senhor manda serpentes para matá-los, para matar todos aqueles que estavam de forma constante a perguntar por que razão o Senhor os colocou naquele lugar. E enquanto Moisés recebia a orientação do Senhor e ele colocou ali aquela serpente sobre a haste, que todo aquele que olhava para a serpente estava curado. O que eu percebo que Deus estava a mostrar para o povo? O Senhor estava a mostrar para o povo que vocês andaram a desobedecer durante tanto tempo, andaram a desobedecer durante todo o caminho, e que agora eu vou lançar e vou usar aquilo que vos feriu para vos dar a cura. Não no sentido literal, mas eu vou usar aquilo que eu usei para vos matar, eu vou usar para vos dar a vida. E se eu vou usar para vos dar a vida, eu quero ver até onde vai a vossa obediência. Se até aqui vocês andaram a murmurar, se até aqui vocês andaram a falar aquilo que estava a causar desconforto aos meus ouvidos, então agora eu vos digo que aquilo que eu usei para vos matar, eu também vou usar para vos curar. E que de acordo com a orientação que eu passar para o meu servo, todo aquele que cumprir a orientação, esse viverá. E se você não tiver a capacidade de cumprir com aquilo que o Senhor prometeu, então você vai morrer na inocência. Então você vai morrer e vai ver tudo aquilo que foi prometido para você a passar diante dos teus olhos. O que é que eu percebo? Eu percebo que diante de um povo que estava em constante pecado, que estava em constante desobediência, eles viram a manifestação de um Deus poderoso, a manifestação de um Deus gracioso, que independentemente de todo o pecado, que independentemente de toda a murmuração que andaram a lançar, o Senhor lembrou-se e que também decidiu dar a cura para eles. O Senhor poderia exterminá-los, mas o Senhor tinha algo para mostrar para aquele povo, que
eu sou o Santo Deus e aquilo que eu falo é uma ordem. Aquilo que eu falo é para ser cumprido. Aquilo que eu prometo eu cumpro. E se eu disse que vos vou levar, então vocês devem acreditar. Por quê? E porque aquilo que eu concedo para vocês eu dou. O Senhor olhou e disse: vocês, como têm estado a duvidar daquilo que eu estou a falar, eu quero que vocês olhem para o mesmo animal que eu usei para vos ferir, que vocês olhem para ele como sinal de cura. Algumas vezes nós vamos ser confrontados com aquilo que está a nos ferir. Durante a caminhada nós não vamos encontrar só flores. Durante a caminhada nós vamos encontrar espinhos e podemos até encontrar serpentes, mas ainda assim nós não vamos desfalecer, porque nós sabemos que existe um Deus que tudo que Ele fala Ele cumpre. O Senhor diz, a Bíblia nos fala que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele falaria e não cumpriria? Ou nós acreditamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso? E a Bíblia Sagrada nos diz que do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada lá no deserto, o Senhor também levantou Jesus Cristo na cruz, para que todo aquele que olhasse para Ele pudesse ter a certeza da vida eterna. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que independentemente de todo o pecado que você cometeu, existe um Jesus na cruz que te cura. Existe um Jesus na cruz que te redime. Existe um Jesus na cruz que olha para você e te limpa com seu sangue. O que é que eu consigo perceber? Que se no deserto você está a ver uma situação a passar por você, um problema a passar por você, existe um Jesus que veio. Existe um Jesus que veio. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Não é o que você sabe, é o que Deus é. Não é o que você pensa que pode acontecer, é o que Deus sabe que vai fazer. Não é o que você imaginou que poderia vir da parte de Deus, é aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor não lança nenhuma palavra e ela volta para si vazia. Se o Senhor lançou uma palavra para a tua vida, se você recebeu uma semente, não importa quanto tempo isso aconteceu, o Senhor é justo e fiel para cumprir. Não importa quanto tempo você está a esperar. Pai, já estou à espera do casamento há muito tempo, já estou à espera da cura há muito tempo. Não é o tempo que conta. Ao longo da semana nós ouvimos que para o Senhor um dia é o quê? Se para o Senhor um dia são como 1000 anos, então você não tem do que se preocupar. O povo andou 40 anos no deserto para chegar até aquilo que foi a sua promessa. E olha que eles estavam a ouvir Deus de perto. E você que está a ouvir o Senhor por intermédio da palavra, por intermédio dos seus profetas, por intermédio dos seus líderes espirituais, então me deixa te dizer que ainda pode acontecer nesse ano, porque o Senhor, Ele não falha com a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai chegar, porque não é acerca daquilo que te contaram e nem acerca daquilo que você pode ver, porque nós só temos fé, porque nós não vimos. A fé é a prova das coisas que nós não vimos. Se você está a ver, é porque você ainda não experimentou buscar ao Senhor com fé. O Senhor, ao levantar aquela serpente, não quis que eles entendessem que era a cobra quem estava a lhes curar ou que era a serpente,
mas que por sinal de obediência àquilo que foi a palavra dele, eles estariam curados. Então, mais do que estarmos a andar por aquilo que acreditamos, nós precisamos andar também por aquilo que o Senhor nos falou, porque aquilo que o Senhor nos falou prevalece, aquilo que o Senhor nos falou permanece. Se você é abençoado do princípio até o fim. Se você é favorecido do princípio até o fim. Você não pode andar preocupado com aquilo que você vai comer ou com aquilo que você vai beber, porque o Senhor já tem preparado tudo. Mas quando é que vai acontecer? Pode acontecer no momento em que você menos espera, porque o Senhor tem preparado as coisas para os seus filhos que ainda não chegaram ao conhecimento do homem. Aquilo que mente nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, é aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo, é aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Então aguenta coração, não viva por aquilo que passaste no passado, viva por aquilo que o Senhor prometeu e está liberado para você no futuro. Oh, aleluia. Você já está no caminho, você já está no caminho, você já está prestes a chegar, você já está prestes a cortar a meta. Você quer desistir para quê? Vão aparecer serpentes, vão aparecer fardos, vai aparecer fome, vai aparecer sede, você vai ficar sem dinheiro, vai acontecer várias coisas que vão te fazer